Fala, meus amigos! Elas na jogada na área. Mais um episódio aqui do nosso Elas, com mulheres que se destacam aqui no nosso esporte cearense e cearense no Mundial. Menina, a gente fica tão orgulhosa, né, não, dona Cris? Quanto mais a gente escava, mais a gente encontra a mulherada fazendo história aí pelo mundo no esporte. É muito legal isso. É muito bacana, gente, poder desbravar, né? A gente fala assim, porque quando a gente fala de futebol, às vezes pode parecer até um pouco mais fácil, né? Porque é o esporte mais popular, o esporte muito democrático, mas quando a gente fala de outros esportes invadindo o mundo afora, aí que nos enche mais ainda de orgulho, que a gente sabe o quanto essas mulheres são competentes aqui no estado do Ceará. Aumenta o som aí que o nosso Elas na Jogada tá no ar e esse episódio tá bem bacana. Show de bola! Eu tenho só uma dúvida antes de falar com a nossa querida Stephanie Vidal. Que eu queria cumprimentá-la, eu fiquei na dúvida. O Oz é só pra jiu-jitsu, né? O Oz é ótimo. Oz. Serve pro karatê também? No karatê a gente usa também, principalmente. Porque ele é um comprimento de entrada e de saída do tatame, né? E ele é um comprimento pra você dizer que tá pronto. Os. Aí depois eu ia começar assim, os. Então, comecei assim, viu, minha gente? Os. Seja bem-vinda, viu, Stephanie? A Obrigada. Stephanie, gente, ela é do karatê. Ela tem uma história muito bonita com essa prática esportiva. Acabou de chegar da Suécia, não foi, Stephanie? Exatamente. Nos representou no Mundial da Suécia e a gente já traz aqui porque ela já veio com medalha, Brasil! Olha isso aqui, já coisa chegou chique. Brilhando, né? Cintilante. Já chegou toda estrela, porque assim, a gente tem que valorizar, porque eu imagino que não seja fácil, Não né? é. No aspecto financeiro também, Não é. no aspecto emocional também. É por isso que eu queria que você contasse a sua história aqui pra gente. Seja bem-vinda aqui ao Elas. Os. Bom dia a todos, obrigada. Assim, minha história no karatê começou, na verdade, eu fui levar o meu filho para fazer uma aula experimental, né? Eu estava procurando um esporte para ele. O futebol estava um pouco complicado de colocar por conta dos horários de escola e tal. E aí, meu esposo falou sobre o karatê, e esse dojo que a gente faz parte, ele é um dojo bem tradicional. Dojo. Isso, dojo. O que é o dojo? Dojo, do significa caminho. E jo significa lugar. Então, é o lugar que ensina o caminho, no caso. Né? E aí, o nosso... Tô precisando ir pro dojo. Né? E no nosso dojo, é um dojo bem tradicional, já tem mais de 30 anos. E quando a gente chegou lá, o que me surpreendeu quando eu assisti a aula, né? Porque ele começou e eu assisti a aula. Primeira coisa que me chamou a atenção, pessoas de diversas idades, né? Tinha não tanta criança, mas tinha duas crianças, tinham adolescentes, tinham adultos, tinham pessoas bem mais velhas, né, de 50, 60 anos. Que legal. Tudo fazendo karatê. Todo mundo fazendo karatê. E ver que o sensei cobrava, sensei é o professor, cobrava cada um de acordo com as suas possibilidades, com a sua graduação, com o seu tempo, né? E aquilo me chamou a atenção. Quando terminou, que eu vi que aquelas pessoas que estavam ali, a maioria eram famílias, pai, mãe, filhos, pai, marido e esposa, pai e filho, mãe e filho. Eu olhei e digo, cara, que legal, um esporte em que a família consegue fazer todo mundo junto. Claro, de acordo com a graduação e tal, provavelmente não vai ficar um do lado do outro, e naquele momento ali, também não está preocupado com isso, né? Em ser família. Ali você está preocupado em aprender e fazer a técnica. E eu olhei assim, eu digo, um esporte que dá para fazer todo mundo junto. E aí já fiquei com os meus olhinhos brilhando, né? O karatê, ele tem lema. Então, começa com uma meditação e termina com uma meditação e com o lema do karatê. E que não é só uma arte marcial, também tem uma filosofia, também tem uma etiqueta. Você cumprimenta antes de entrar no tatame, você cumprimenta o seu mestre, cumprimenta os seus colegas, né? No início e no final do treino. E assisti, mas na primeira aula eu não fiz, só fiquei olhando, né? Mas fiquei com aquele... Ai, que coisa legal, com aquela vontade. Tu nunca tinha feito? Nunca tinha feito. Engraçado, né? Porque assim, às vezes quando a gente é criança, fica com aquela vontade, aí as coisas do dia a dia da vida, né? Às vezes nos levam para outros caminhos. Mas aí você, quando fica na fase adulta, que tem a oportunidade de realizar aquele desejo que você não conseguiu, você fica, né? Mas aí tu nunca passa pela tua cabeça fazer cara... Engraçado, né? Sim. Em algum momento, assim, tu pensou, será que eu consigo? Será que, sei lá, eu consigo a dúvida, fazer
fazer, dar esse chute, alguma coisa assim? Pronto. No karatê, antes de fazer karatê, eu tinha tentado kickboxing, tinha feito boxe um tempo, mas o boxe eu fiz uns 2 meses só, kickboxing eu fiz uns 6 meses, cheguei a me graduar e tal, mas quando eu fui assistir os torneios, eu achei muito... É um esporte de contato mais violento, sim. né, que o karatê. O karatê esportivo, o contato, ele é moderado. Então, assim, você não pode bater com muita força, você tem que ter um controle. Inclusive, vale até punição, né, se você for muito agressivo. Então, a disputa do karatê, ela é mais... tem menos chance de eu me machucar do que, por exemplo, no kickboxing. Então, aquilo ali já também chamou um pouco mais a minha atenção. E aí, depois de assistir essa aula experimental, eu estava na terapia, né? E aí eu comentei com a minha terapeuta, disse, olha, Stephanie, você precisa arranjar uma atividade física. Aí eu disse, mas eu faço musculação, meu esposo é personal, então eu faço musculação com ele. Mas, Stephanie, na musculação é você e o seu marido conversando sobre os problemas. Eu quero que você faça uma atividade... Tem razão, tô terapeuta, viu? Né? Aí disse, eu quero que você procure uma atividade que você consiga pensar só naquilo. Aí ela disse, tu tinha comentado sobre o karatê, que tu levou o teu filho e tal, por que tu não faz uma aula experimental? Eu já tava doida pra fazer. Quando ela falou, eu digo, vou fazer. Aí fiz a primeira aula e, pelo menos pra mim, o karatê tem essa magia, né? Quando você entra no tatame, tudo fica fora. Você cumprimenta e na hora que você bota os pés no tatame, todos os seus problemas, as suas coisas ficam ali fora. Dá pra desconectar? Dá pra desconectar completamente, até porque você precisa focar pra fazer a técnica que tá sendo ensinada, pra fazer os kihons, que são os treinos realmente de técnica, pra aprender os katas, que são as formas, né? A gente tem uma disputa também de formas e tal. Então, você não consegue aprender aquela forma se você não estiver plenamente concentrado, né? E na hora da luta, se você é desconcentrado, ali você leva. Tem razão. Né? Então, aquela 1h30 que eu tô ali no dojo, eu só tô pensando no karatê, eu não tô pensando em outra coisa. Então, aquela 1h30 que eu ficava fora dos meus problemas, quando eu voltava, eu conseguia ver as coisas de fora, né? Ter uma outra visão sobre aquilo. E conseguir pensar melhor sobre aquilo ali, porque às vezes você tá tão dentro do problema que você não consegue ver a solução. E aquela 1h30 ali, quando eu voltava, eu dizia, mas eu não tinha pensado que por esse ângulo, eu não tinha visto isso aqui. E ali o karatê foi, assim, essencial para me ajudar, mentalmente falando, me ajudou muito. Eu queria ter outra dúvida, rapidinho, Cris, passar a bola para ti também, em relação à adaptação aos exercícios, né? A dificuldade, né? Porque às vezes por exemplo, se eu entrar no karatê agora, eu fico pensando, eu acho que eu ia enlouquecer assim, porque para mim não tem um jeito assim para arte. Mas eu não sei se você teve dificuldade na hora de aprender os exercícios, nessa adaptação, porque foi tudo muito rápido, né? Até chegar nessa medalha. E aí? Assim, essa característica é minha e eu me orgulho muito dela. Quando eu resolvo fazer uma coisa, eu me dedico muito. Então, assim, tava até comentando, né? Eu tô na faixa marrom e apesar de ter relativamente pouco tempo, por que consegui chegar aqui? Porque eu não falto treino. Começa por aí. Vai ter um treino extra só para graduado. Eu faixa branca dizer, sensei, eu posso participar? Né? Era só para os graduados, mas eu, não, deixa aí, se eu atrapalhar, eu saio e tal, não sei o quê. Né? Vai ter clínica de arbitragem, que os faixas pretas arbitram nos torneios, né? Eu tipo, posso participar para eu poder entender as regras e tal? Então, desde o começo, tudo que tinha a mais, tudo que tinha além, todo treino extra, eu queria estar. E a questão dos exercícios, eu já fazia musculação, eu já tinha feito kickbox. Então, assim, noção de chute, noção de soco, eu já tinha. Eu não tinha a técnica do karatê, né? E no começo eu fazia, eu achava que estava tudo certo, né? Porque quando a gente começa, a gente tem essa sensação, não, tô fazendo tudo certo. E depois foi que eu fui realmente aprendendo a técnica. E tem um tempo, sabe? Você não é obrigado, ninguém chega sabendo. É que nem andar, você não nasce andando, você vai aprendendo aos poucos e tal, e vai melhorando aos poucos também. Se você treinar, se você se dedicar, se você não falta treino, você vai melhorando cada vez mais. E é um processo, né? Porque as pessoas precisam entender isso, né? Que é um processo. Esse negócio, isso que a Denise falou, eu acho que eu não dou para fazer luta. A gente, às vezes, se limita achando que, acho que eu não consigo fazer isso. Uma coisa que eu já pensei assim foi quando eu fiz pilates, que meu Deus, eu não vou conseguir dobrar o meu corpo daquele jeito ali até eu tentar ir fazendo e conseguir, né? E como é que foi pro teu filho ver que a mãe dele tava treinando também? No começo ele ficava... Passou dele. Como é o nome dele? Matheus. Matheus, se orgulho da mamãe, viu, Matheus? Com certeza. No começo,
ele ficou muito feliz, né, da gente estar fazendo junto. Então, como a gente era da mesma faixa, muitas vezes os exercícios a gente fazia junto, que geralmente a gente bota faixa branca para fazer com faixa branca, até pelo nível de cobrança também, né, faixa amarela com faixa amarela. Então, muitas vezes no começo a gente ficava literalmente juntos, né. Só que as pessoas acabam brincando, né? Ó, Matheus, às vezes ele tava mais cansado, ele dizia, não, eu tô cansada. Mas a tua mãe tá mais cansada que você, e não sei o quê. Aí ele disse, minha mãe, vamos fazer assim. Porque lá no dojo a gente tem aula de segunda, quarta e sexta, tem aula de terça e quinta. Aí disse, minha mãe, eu quero ficar terça e quinta. Porque aí a gente vai evoluindo junto, mas cada um treina no seu dia e eu tenho o meu espaço. Aí a gente trocou os horários dele, eu continuei segunda e quarta, e ele ficou terça e quinta e evoluindo junto. Ele atualmente não tá treinando porque ele estudou no Instituto Federal, e o horário que ele sai do Instituto até chegar lá no dojo, ele chegaria todos os dias atrasado. Aí disse, minha mãe, primeiro é uma falta de respeito com o meu sensei, com os meus colegas, e comigo de chegar atrasado, perder 20 minutos, você perdeu o alongamento, o aquecimento. Até de se lesionar, né? Exato, tem um risco de se lesionar. Ele disse, não, eu vou esperar terminar o ensino médio, e aí eu volto. Inclusive, a gente já estava até olhando as possibilidades para quando ele terminar ano que vem, ele já voltar, porque ele quer muito voltar. Isso é legal, isso é muito bom. E essa consciência, eu acho que o esporte, ele dá essa consciência para as pessoas, né? Uma disciplina, uma maturidade, né? Independente do esporte que você faça, eu acho que dá um respeito ao próximo e essa consciência mesmo que se caso o filho, o Matheus, não for um atleta, ele vai ser um grande cidadão, né? Com certeza. Né? Acho que o esporte tem esse poder de educar. Sim, né? sim. Pra vida, a gente fala assim, né? Isso, e o lema do Karatê fala sobre isso. O lema do Karatê diz esforçar-se para a formação do caráter, esforçar-se para a formação do caráter, conter o espírito de agressão, porque as pessoas pensam, é uma luta, vai tornar a criança ou o adolescente agressivo. Não, você aprende a lutar para que você não precise lutar. Não precise, né? Respeitar acima de tudo. Então, esse respeito com o próximo, com o sensei, com o seu senpai, que é aquela pessoa que treina há mais tempo, com o seu kohai, que é aquela pessoa que está começando agora e precisa também ser respeitada, né? Criar o intuito de esforço, porque eu só melhoro se eu me esforçar. Sim. Então, assim, você tem esse pensamento de que eu preciso me esforçar para evoluir no karatê, eu preciso me esforçar na minha vida, eu preciso me esforçar numa prova, eu preciso me esforçar no meu trabalho. Então, e respeitar acima de tudo. E fidelidade para com o verdadeiro caminho da razão. Essa fidelidade não é com uma religião ou com alguma coisa desse tipo. É você pensar assim, qual é o caminho racional, qual é o caminho correto, e eu vou ser fiel a isso que eu acredito que seja o correto, né? Então, esse lema eu acho fantástico, porque serve para tudo na vida, né? Esse respeito é com todo mundo, esse respeito é consigo mesmo, Sim. principalmente, né? Esse esforço é necessário. Se você quiser avançar em qualquer coisa na sua vida, você precisa se esforçar, né? No karatê, no futebol, né? Em tudo. Então, assim, esse lema também foi muito... mexeu com a minha cabeça. Ai, que bom, que bom, né, Cris? Sim, é muito legal de arte marcial, ela tem muito isso, né? Embora seja individual, a prática individual ela é muito coletiva, porque Sim. tem o outro ali que está lhe ensinando, e em algum momento você também vai estar ensinando, tem gente aprendendo, então isso é muito legal, porque você aprende a olhar para o outro e você também é visto nesse sentido, né? Muito legal. E como é que foi o clique para entender assim, tô aqui evoluindo, posso competir. Será que eu posso competir? Como é que foi essa virada de chave aí? Gente, foi tão engraçado, assim, eu nunca fui uma pessoa com habilidades esportivas, né? Eu nunca fui boa com Diga bola. isso não, Você mulher. que não sabia. realmente Você que não tinha descoberto ainda. Não, eu nunca fui boa em jogos com bola, eu nunca fui boa com corrida, eu nunca, sabe, era todas essas coisas pra mim sempre, mesmo criança, era uma dificuldade. Então eu preferia as brincadeiras de esconder, essas que você não precisava correr tanto e tal, porque eu realmente não tinha essa habilidade, né? E achava que não teria pra nenhum outro esporte. Comecei no boxe, mais porque eu tava muito estressada na época, eu queria descarregar, né? O kickbox foi mais ou menos a mesma coisa, tava querendo emagrecer, o pessoal falava que ajudava no período de emagrecimento, não sei o quê. E o karatê não, o karatê foi uma escolha realmente pensando na questão da filosofia, pensando nessa questão do treino, pensando no meu corpo e tal. E aí quando eu tava com acho que tava com 1 mês e meio, o sensei comentou, olha gente, vai ter o campeonato cearense e tal, ninguém é obrigado a competir, mas quem tiver interesse é muito legal, porque na competição você
se testa, né? Você vê o quanto você aprendeu, você testa seus limites, tem pessoas lhe observando. Sim. Então, você vence muitas coisas ali na competição, não só a luta. E eu peguei e brinquei, disse, pena que faixa branca eu não participo. Ele, não, participa sim, tem a categoria, porque no karatê é separado por categorias, né? Faixa branca, faixa amarela, as faixas e as idades. Aí eu fiquei... Porque quando ele falou, tem faixa branca, eu fiquei, vou lutar com as meninas bem novinhas, vou levar uma sola aqui, né? Aí ele disse, não, é separado por categoria, por faixa e por idade. Se você quiser participar, é só descer e fazer sua inscrição. Eu digo, vixe, agora... Eu fui brincar. Aí me inscrevi, participei do primeiro campeonato, e no primeiro campeonato eu fiquei em segundo lugar. Eu fiquei, poxa... Primeira vez que eu participo de um campeonato esportivo, porque eu nunca tinha participado de nenhum campeonato esportivo antes, e já consegui tirar uma colocação boa, eu penso que se eu me dedicar mais, se eu treinar mais, se eu me esforçar mais, eu posso continuar evoluindo. E continuei indo para os campeonatos, para os torneios e tal, e fui evoluindo realmente, né? Avançando de categorias, porque aí fui para faixa amarela, faixa vermelha, faixa laranja, faixa verde. Quando eu cheguei na faixa laranja, eu participei do meu primeiro campeonato brasileiro, né? Aí eu tava muito nervosa, porque... imagina. Quando foi isso? Foi em 2023. E você tinha pouco tempo aqui... Um ano, né? Um ano mais ou menos treinando. Exato. Um ano treinando. O primeiro brasileiro que teve, né? Foi em 2022, eu tava ainda na faixa amarela. E eu tava doida pra ir. Não foi porque não tive condição financeira na época, né? Mas eu teria ido disputado na minha categoria, porque no brasileiro também é por faixa, e por graduação, e por idade, né? Mas não fui, não deu certo, tudo bem. Quando eu fui na faixa laranja, eu consegui o terceiro lugar em kata, que é a forma, e consegui o terceiro lugar em luta. Eu digo, cara... Eu sou demais, né? Hashtag, eu posso mais, né? Exato, foi esse meu pensamento. Eu digo, cara, e assim, pro brasileiro de 2023, eu comecei a me preparar em... O brasileiro foi em setembro, eu comecei a me preparar E sempre foi no dojo, lá no Sensei. Sensei. Eu acho que eu conheço. Tu tá me falando assim, esse nome não me é estranho. Não... Tu tá falando, tá vindo aqui na minha cabeça. Pronto. Aí, o primeiro brasileiro que eu fui, eu comecei a me preparar... O brasileiro era em setembro, eu comecei a me preparar em fevereiro. Sabe? Finalzinho de fevereiro. É pouco tempo. Pois é. E eu fiquei tu assim, é boa, poxa... viu, mulher? Meu marido é personal, meu filho. Ele cobra muito também. Né? E no dojo tinha uns treinos específicos e tal. Tinha os treinos da seleção. A minha federação faz os treinos de seleção também. Digo, então vamos se dedicar e tal. E eu já fiquei, poxa... E eu achei também que foi pouco tempo e tal. Só que desse treino de fevereiro até setembro, participei, disse assim, ano que vem tem brasileiro de novo, vou me preparar de agora. Então, pro brasileiro seguinte, eu comecei a me preparar em setembro, para setembro do ano que vem. E aí, consegui perder peso, para poder ficar mais leve pra luta, consegui, né, atingir outras metas. Quando foi no segundo brasileiro, também tive a mesma colocação, tanto em luta quanto em kata, mas a minha categoria tinha subido de nível, né? Eu estava numa graduação a mais, as minhas competidoras estavam mais, como é que eu posso dizer? Estavam mais preparadas tecnicamente também, né? Então, assim, eu digo, poxa, fiquei na mesma colocação, mas eu tô lutando com a galera mais habilidosa, digamos assim, né? Mais técnica, mais... E aí, em setembro, quando estava terminando o campeonato, o diretor da confederação disse, olha, em julho a gente vai ter o campeonato mundial, né? Então, quem veio para o brasileiro e tem a condição de participar do mundial, mas precisa vir para o Troféu Brasil, que é o Open das Américas, né? E tal, para poder participar. Eu fiquei, vai ser aonde? Ele falou, na Suécia. A minha família mora na Suíça, minha mãe, minha irmã, meus irmãos, todos moram lá. E a minha irmã ia casar. Opa. Aí eu digo... Eu vou juntar o útil ao agradável, exato. Né? A minha irmã casou no dia 5 de julho, né? E aí eles deram pra gente, pra mim e pro meu filho, a passagem de ida pra Suíça. Eu digo, da Suíça pra Suécia é mais fácil da gente conseguir. Aí a gente se apertou ali, pagou a passagem do meu esposo também. E a nossa passagem, minha e do meu marido, pra gente ir pra Suécia. O meu filho não foi, ficou lá com a minha mãe, porque... É muito gasto, né? Né? Mas a gente foi pra Suécia e participou do campeonato. Mas foi isso, assim, o que facilitou foi ganhar a passagem até a metade do caminho, digamos assim, né? Mais da metade do caminho, porque a gente ficou na Suíça esses dias, participou do casamento da minha irmã e no dia seguinte já viajei pro campeonato. Olha, pois nem curti muito no casamento, né? Não, porque... Pode nem tomar umas no casamento, não, né, mulher?
Mas estamos depois, né? Estamos mais hora comemorando, né, Exato, amiga? Tem exato. as suas situações. Saiu de lá com medalha. Sai de lá com medalha. Exato, valeu o sacrifício. Sabe o que é que me chama? Nem me chama tanta atenção, porque eu entendo a realidade, mas ainda me chama atenção. Vamos dizer que chama atenção, mas por um aspecto até de até quando isso de relação de vocês estarem bancando tudo, né? Ô, Stephanie, eu tô falando aqui que foi classificada, né? Que teve essa oportunidade de ir para a Suécia. Você é da confederação, Sou. né? Confederada. A única mulher cearense, né? Nessa categoria, Exato. né? A disputar a essa... A única mulher no Brasil, nessa no categoria. Brasil também. Nessa categoria. Uhum. E a gente não tem o apoio, né? Você teve que arcar com tudo. Assim, eu consegui uma parceria com uma loja de roupas, posso falar o nome? Vai bem rapidinho, vai falar. Eu consegui uma parceria com a Arengue, né, que é uma loja de roupas femininas Você conhece. que financiou a minha participação no campeonato, né, porque o campeonato mundial é pago, o brasileiro não é pago, você não paga inscrição, Aí mas aqui é pago. mas o mundial é, né, então Vou nem perguntar quanto é, viu? Pra não ser é indiscreto. caro, é salgado. É salgado. É salgado, bem salgadinho, né? E a minha categoria, a categoria Master, se você olhar o edital do Bolsa Atleta Nacional, acho que na segunda página, primeiro, tem assim, letras garrafais, a categoria Master não será contemplada. Ai, que horror. Então, assim, minha categoria não é contemplada no edital nacional. No estadual, também não foi ano passado. Não sei se vai ser esse ano. No Bolsa Atleta de Fortaleza, tinha a abertura para a categoria Master. Só que quando inicialmente não tinha, depois foi feito foi corrigido e foi acrescentada a categoria Master. Só que eu só tinha visto o primeiro edital, não tinha visto o segundo. Quando eu soube, o edital já tinha encerrado. Pois é. Né? E como ele podia ser estendido por mais um ano, não teve edital esse ano, só no ano que vem que eu vou poder, assim, tentar essa benesses, né? Mas as outras coisas de campeonato é tudo bancado do nosso bolso mesmo. E é uma realidade, assim, para todos, né? Não é só a Stephanie que fala isso, né? Muita gente que vem aqui bater um papo com a gente, né, Cris? Fala dessa mesma situação, né? Que a lei de incentivo ainda é pouca, né? Que os patrocinadores aqui no estado também... Se já é difícil para quem faz o futebol, como eu falei no início, que é o esporte mais popular. Imagina para o karatê, que é uma coisa mais segmentada, né? Exato. E Stephanie? o karatê também não é incluído, porque ele não é esporte olímpico. Não é olímpico, exatamente. Exato. Aí fica mais difícil ainda, porque o esporte olímpico você consegue com um pouco menos de dificuldade, com mais facilidade, mas com um pouco menos de dificuldade, por ser olímpico você consegue... Dá mais visibilidade, eu acho, né? Exato, né? E o karatê, por não ser olímpico, a gente tem essa dificuldade aí um pouco maior. Agora, a parte boa é que o pessoal do karatê é muito unido, né? Então, a minha federação deu todo o apoio, né? Legal. As pessoas estavam torcendo, a gente estava lá nos grupos, olha, o Pedro vai entrar, que foi o outro cearense que foi, o Pedro vai entrar na luta, Stephanie manda o link, porque foi televisionado, mas pelo YouTube, né? Então tava todo mundo assistindo, olha, a Stephanie vai entrar, vai ser o catar dela, assiste a Stephanie, não sei o quê. Então todo mundo se assistindo, se apoiando, esse incentivo a gente tem bem mais, assim, porque no futebol eu vejo, pode ser impressão minha, eu vejo muita rivalidade, é o meu time contra o seu time, e as duas torcidas se odeiam, né? Mas aqui não, a gente vê assim, o fulano é do Ceará, vamos torcer por ele. O Brasil que tá lutando, então os meninos do Paraná, que estavam lutando lá, todo mundo na torcida, olha, o Brasil vai entrar agora, não sei o quê. Então, assim, essa torcida no karatê, eu acho ela mais presente, né? É legal. E como você falou que começou a lutar, a praticar essa arte marcial aos 35 anos, como é que foi perceber a mudança no teu corpo? O que você sentiu nesse aspecto? Assim, o karatê... Eu acho, não conheço, né, nenhum karatê que não tenha lesões, né? Eu tenho algumas, né, no joelho, tornozelo e tal, mas a prática esportiva, ela me deu mais condicionamento, eu acordo mais disposta, o meu dia rende mais, eu consigo, por exemplo, eu sou professora do 4º ano, né, mas eu já fui professora... Deixa eu te perguntar, você tem uma outra profissão, né? Isso, sou professora do 4º ano na escola nova e tal, então assim... Professora de quê? Polivalente, eu sou pedagoga. Ai, que legal, ensina né? tudo. Exato. Minha mãe também é pedagoga. Pronto, então assim, até para as atividades com as minhas crianças, hoje em dia eu tenho muito mais disposição física para fazer. Os pátios, eu participo com eles. Antes eu dava regra e ficava aí por ali, fingia que participava. E hoje não, hoje se for uma brincadeira de correr,
corro com eles, se for uma brincadeira, pega. Eu consigo fazer tudo com eles porque eu legal. tenho mais disposição física para isso, né? Precisei condicionar meu corpo para poder... Porque os golpes, eles são mais controlados do que no Muay Thai, no kickbox e tal, mas são golpes, então assim... Eventualmente acontece de você levar um golpe com mais intensidade e tal, mesmo tendo as proteções, mas de tonificar meu abdômen para conseguir absorver o impacto melhor, né? Que antes eu não ligava para isso, e de ver que essa mudança no meu corpo, ela não foi apenas por uma função estética, nada contra quem faz por função estética, porque cada um tem que se sentir bem consigo mesmo, Sim. né? Mas as mudanças que eu tive no meu corpo foi realmente em função do karatê, de conseguir ir pra musculação, porque antes eu ia pra musculação assim, ai, tem que ir pra musculação, que saco. Eu, desse jeito. Hoje em dia eu vou assim, cara, se eu conseguir tonificar meu quadríceps pra isso, eu vou conseguir fazer a base mais baixa, pra eu ter uma nota melhor no kata. Não, se eu conseguir tonificar isso aqui, eu vou ter mais velocidade pra conseguir dar o chute e puxar mais rápido. Não, se eu fizer isso aqui, se eu tiver o braço mais assim, eu vou conseguir aplicar o soco e voltar mais... Então, assim, hoje em dia eu vou pra musculação com um objetivo, né? Veja a questão estética, não vou mentir. Olha só, olha como é bonitinho esse bracinho. Né? A musculação dá esse resultado pra gente, né? Exato. Mas eu vou hoje... mesmo os exercícios que eu faço na musculação, eu faço eles com a finalidade do karatê. Pra evitar lesão, pra fortalecer o joelho, mas pensando principalmente no karatê. Muito bom. Uma coisa aliando a outra, né? Isso no esporte. Eu tenho uns 1000 anos que eu não vou pra musculação. Que é isso, Cris? Mulher, eu não gosto de musculação, mas entendo que preciso. Pois é, justamente por isso, porque eu faço Muay Thai e eu tô vendo, opa, se eu fizer musculação, eu vou melhorar nisso, vou melhorar naquilo. Gente, a musculação é pra tudo, até pra nós, vamos ficando mais velha, na hora que a gente for se agachar pra pegar um negócio, a gente se agacha sozinha, sem precisar de ninguém, né, Exato. mulher? Meu pensamento também tu acredita que eu fico pensando, menina, eu mais velha, já pensou, e se eu tiver que me abaixar pra pegar alguma coisa? Exato. E a musculação, ela te dá essa estabilidade, Te dá. né? É isso. Desculpa, Denise, Não, a minha também. mãe, ela começou a fazer musculação com 63 Olha aí. anos. Ela já tá com 67, é outra pessoa. Outra pessoa. Outra pessoa em termos de mobilidade, de segurança, de Sim. tudo mesmo. Isso Sim. E faça musculação. E o emagrecimento também, né? Que a turma Isso. fala, musculação emagrece e tonifica, né? Vai fazendo assim, Exato. as duas coisas ao mesmo tempo. Por isso que façam musculação aí. Siga aí Façam. o personal, né? O personal que ajuda também, né? Com certeza. nesse com certeza. momento. Não ter a orientação de um profissional de qualidade faz uma diferença gigantesca. Porque musculação... Antes mesmo de eu conhecer meu esposo, eu fazia. Como é o nome do esposo? Felipe. É o Felipe Vidal. E antes de eu conhecer ele, eu ia pra musculação, né? Eu pagava academia e tudo que eu pago, eu vou porque eu paguei. É aquela coisa. E quando você tá com personal, a responsabilidade aumenta, porque você, poxa vida, tá sendo pago, eu tô enrolando. É um outro pagamento, né? Exato. É uma outra coisa. Exato. E, por consequência, é uma outra resposta que você tem. Porque quando você tá treinando só, às vezes demora um pouquinho o resultado. Quando você tá com personal, você começa até a gostar mais, né? Sim, sim. Porque ele vai naquela cobrança. Eu, pelo menos, eu gosto. Eu dou maior valor. Fica naquela cobrança, naquela, né? Sim. E aí, antes de eu conhecer ele, que eu ia e fazia aquela planilhazinha que o pessoal da academia já dá, né? Que é uma coisa que é feita bem Básica, bem aberta para gregos e troianos e não tem um objetivo específico. E aí eu enrolava muito. Eu ia para todas as aulas que tinha na academia. Eu ia para Zumba, pro Body Combat, eu ia para tudo para enrolar. E quando eu chegava lá na hora de fazer a musculação, eu tô cansada, eu vou fazer só isso aqui. Aí fazia só o que eu gostava. Ou o que eu achava que era mais fácil. Né? E com ele, não. Com ele, como tem a cobrança, ele dizia, olha, se você fizer isso aqui, você vai tonificar mais, você vai conseguir fortalecer o seu joelho para você não sentir dor em tal situação. Porque no karatê a gente tem as bases, né? Então, assim, e as bases do meu estilo de karatê, que é o Shotokan, são bases mais baixas. Shotokan. Né? E no Shotokan as bases são um pouco mais baixas. Então, assim, você precisa ter força muscular para conseguir manter sua perna mais, seu joelho mais dobrado, sua perna mais baixa e tal, para você conseguir, para fazer os deslocamentos, né? Porque, por exemplo, no Taekwondo, os deslocamentos da forma, você levanta e avança. No karatê você tem que manter o mesmo nível, a mesma altura. Então, se eu tiver com a base baixa e eu for mudar e eu levantar, ali vai perder um ponto. Então, eu tenho que ir manter mais ou menos a mesma altura. Ai, legal. Olha, as aulas aqui com a Stephanie Vidal, gente. A Stephanie, ela é cearense, nos representa no karatê. Chegou agora há pouco da Suécia, estava disputando o Mundial. Garantiu, a medalha significa subir ao pódio também, a participação. Como é? Explica pra gente aqui, Stephanie. A medalha é só para quem consegue subir ao pódio.
né? No Mundial é só para quem vai pro pódio. Né? Porque às vezes, e assim, tanto no cearense quanto no brasileiro, se eu não me engano, as crianças até certa idade, todas recebem uma medalhinha de participação e um incentivo, né? E uns bombons e tal, alguma coisa assim, pra criança, poxa, participei, não vou dar ter... uma força a mais. Isso. Mas mesmo assim, mesmo os pequenos vão pro pódio. Os 3 primeiros lugares vão pro pódio. Né? Algumas categorias vão até os 4. Vão 3 ou 4 pro pódio, com 2 terceiros lugares, né? Mas no Mundial, medalha é só para quem foi pro pódio. Como é que você se sente assim, sendo uma mulher, depois de começando a um esporte, né? Aos 35 anos, né? Muita gente, né, fala, é questão da idade, né? Rotula muito a idade com a questão do esporte. Como é que você se vê hoje, né? Uma pessoa completamente, acho que diferente do que há 3, 4 anos. E o esporte representando o que na sua vida, hein, Stephanie? Eu estava até comentando com meu esposo esses dias, né? A primeira vez que eu comprei a camisa da seleção cearense, né? Que eu recebi, que tinha lá meu nome aqui na frente e atrás tinha atleta. Eu olhei assim e digo, caramba, eu sou atleta. Eu nunca me vi como atleta. Como eu disse, eu não me via com aptidões esportivas, né? Eu digo, cara, agora eu sou atleta. É muita responsabilidade, né? Então, assim, ter começado mais velha tem uma vantagem. Porque, às vezes, quando você começa criança, você vai fazendo porque o pai leva, porque a mãe leva. Às vezes a criança realmente gosta, se dedica e tal. Mas, às vezes, ela quer brincar, ela quer outras coisas, vai se perdendo. Como eu já comecei adulta e foi uma escolha minha, foi uma decisão minha, eu me dediquei desde o começo, porque eu digo, eu quero melhorar. E eu não quero melhorar para mostrar pro pai, pra mãe, pro filho. Eu quero melhorar por mim. Que eu quero. É o meu karatê. E aí é uma coisa que meu sensei diz muito, né? O karatê é seu. Né? O karatê é uma arte marcial, mas é o seu karatê, é o seu caminho. Né? Então, assim, se você melhorar, é por você. Vai trazer premiação pra academia, vai, mas é o seu karatê, é a sua evolução. Então, ter começado mais velha me deu esse senso de responsabilidade. Não, é o meu karatê, eu quero evoluir por mim, né? Porque eu quero ser melhor. Eu tenho, né, tinha as pessoas no dojo que quando eu cheguei estavam fazendo kata e eu olhei de cara, meu sonho é chegar lá naquele kata ali, que nem aquela pessoa, né? E hoje em dia conseguir executar esses katas e pensar assim, poxa, eu já sonhei em estar fazendo esse kata e agora eu tô executando ele. Que legal. O kata tô só perguntando as coisas dos termos. O kata o que é o kata? O kata são as formas. Porque tem a luta, né? O karatê ele tem 3 pilares. O kihon, que são as técnicas, o tipo de soco. Tem vários socos no karatê, né? Tem vários chutes, tem várias defesas, cada um tem um nome. O kihon é o treino dessas técnicas, das técnicas de soco, chute e as defesas. O kata as pessoas dizem que é como se fosse uma luta imaginária. E não é, porque na verdade teve um período em que foi proibido o treino de artes marciais. Então, para poder fazer os treinos, eles criaram o que parece uma coreografia, né, para você passar as técnicas e poder treinar escondido, digamos assim. Então, a técnica há quem olhe o kata e diga assim, é uma dança. Não é uma dança, ele tem uma aplicação marcial para cada exercício, para cada ação, né? Então, o kata é essa coreografia, digamos assim, com os movimentos. E aí ele tem um tempo, ele tem um ritmo, ele tem uma intensidade, né? E todas essas coisas são avaliadas, né? Então, é isso o kata. Vou botar assim porque é mais fácil de entender. É como se fosse uma coreografia de uma luta. Show de bola. Aprendendo todos os termos, né? E como é para você ter o apoio da tua família, ter o teu marido também perto ali, que não é só personal, ele é também um suporte emocional. Sim. Fala um pouco disso tudo. Olha, eu acho que faz toda a diferença, né? Quando você faz uma coisa sem apoio nenhum, sem incentivo, você até faz, você até tem aquela garra para fazer, não, eu gosto disso, eu vou fazer e tal. Mas quando você tem a tua família te apoiando, né? Poxa, é muito legal minha mãe dizendo, você viu o vídeo da minha filha, que orgulho, não sei o quê. Você é filha única? Não. Tenho 2 irmãos. 2 irmãos. Isso. E aí, né, mas ouvir essa frase, assim, do teu filho, da tua mãe, do teu esposo, olha, eu tô orgulhoso de você conseguiu, parabéns, é fruto do seu esforço, sabe? Isso te dá um gás ainda maior, né? Ver os teus colegas de treino também, porque acaba sendo realmente uma família também, né? Que te apoia, que te incentiva, que diz, olha,
você consegue. Stephanie, quando eu tava treinando os katas pro Mundial, teve um colega meu que chegou e disse assim, Stephanie, assim, é gritante a tua evolução da primeira vez que tu fez esse kata para agora. Melhorou a forma, melhorou a técnica, melhorou... Sabe, você ter esse tipo de incentivo é muito gratificante, assim. É realmente diferenciado. E como é que é a tua rotina, assim? Porque você é um atleta que, poxa, foi disputar mundial. Claro que você se dedica muito aos treinos, mas você também é professora, tem a família. Como é que é a tua rotina para organizar tudo isso aí? Pronto. Antes da decisão para o Mundial, eu trabalhava na escola os 2 turnos, né? Eu ficava manhã e tarde. Então, meu tempo de treino era bem restrito. Aí, quando teve a oportunidade do Mundial, conversei com a minha coordenação, disse, olha, vou participar de um campeonato mundial, vou precisar de mais tempo. Então, esse ano, por exemplo, eu estou só no turno da manhã. Foi muito difícil, porque eu gosto muito do meu trabalho, eu sempre trabalhei os 2 turnos. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto muito das coisas que eu faço. Então, eu gosto muito de estar na escola, eu gosto muito de estar com as crianças, mas eu precisava desse horário para treinar. Aí, esse ano eu fiquei só um turno. Aí, geralmente, de manhã, eu acordo um pouco antes, vou fazer um treino de corda ou corrida. Hoje, ultimamente, faço mais corda porque é mais interessante pro karatê. Faço treino de corda, aí tomo banho, vou pra escola, trabalho, volto pra casa, aí almoço e vou fazer um treino específico. Aí depois, lancho, descanso, faço o que tiver pra fazer em casa, né? Lavar louça, essas coisas assim. E vou fazer... Aí vou treinar de novo, né? Eu tava tendo treinos com inclusive da Core, né, que é onde a Juliana treina também. Um treino específico com outro personal, que é Sabonin de Taekwondo, né, que é professor de Taekwondo, que me ajudou a treinar a questão dos chutes, para dar uma melhorada e tal. Porque, quer queira, quer não, a gente sabe que outras artes marciais têm outras especialidades, né? E ninguém pode negar que a especialidade do Taekwondo é o chute. Então, fui treinar com uma pessoa especialista para melhorar a questão dos chutes para a luta, né? Lá na Core Active. Aí tava fazendo um treino específico com ele, tava fazendo um treino específico para as projeções, porque no karatê também tem projeção. Não são as mesmas, não são iguais às do judô e tal. Algumas são, outras não, mas no karatê, por exemplo, você não pode projetar a pessoa acima da linha da cintura, né? Então eu precisava de um treino específico para projeção, porque quando você projeta a pessoa e marca o ponto, é mais ponto, né? Então fica mais fácil de ganhar a luta, né? E para evitar também ser projetado algumas vezes, né? Então eu tava fazendo 2 vezes por semana esse treino de projeção, 2 vezes por semana esse treino de chute específico, 2 vezes por semana um treino específico de kata com o sensei por fora, né? Fora o que já tem no dojo. E vou para o dojo toda segunda, quarta e sexta, às 19 horas. Eita, menino, só de ouvir eu já cansei. Né? Pro Mundial, eu tava treinando cerca de 6 horas por dia. Nossa, gente. Nossa. É um objetivo que você tem, né? É uma meta que você tem. E atleta é isso, né, Stephanie? Por mais que você tenha começado um pouco mais tarde, você tem a consciência de atleta. Muito sacrifício, né? Um atleta tem que ter sacrifício mesmo, até para conseguir algo a mais. Por falar em algo a mais, quais são os próximos passos? O que é que você deseja? Como é que você vê a sua perspectiva no esporte? Com essas medalhas, com mais medalhas? Como é que a Stephanie está se projetando, hein, Stephanie? Pronto. Nosso próximo desafio é o Campeonato Brasileiro, agora em setembro, que vai acontecer em São Paulo. Né? Antes dele tem um estadual aqui, né? No dia 31 de agosto vai ter aqui a Copa Procaf, que é da minha federação. E aí, em setembro, o brasileiro. E aí, falta ainda a WKF definir onde é que vai ser o Mundial do ano que vem. Tem as 2 principais possibilidades é que seja na Romênia ou na África do Sul. E aí eu vou ver se eu vou conseguir participar ou não, né, do Mundial do ano que vem. Mas para o ano seguinte, independente de onde seja, já vou começar a me organizar. Porque ir todos os anos, financeiramente, é complicado. Pesa, né? Mas um ano sim, um ano não. E assim, tendo participado desse Mundial, eu acho que para chegar nas empresas e pedir conversa sobre patrocínio... Eu acho que abre mais, Abre mais as portas, exato. Porque tem essa questão, né? Eu comecei mais velha e... Tem muitas, mais velha não, né? Mais experiente. Mas muitas vezes a empresa assim, mas não é um atleta de alto rendimento. Eu sou uma atleta de alto rendimento, independente da minha idade, né? Até porque, pela minha dedicação, eu acabo tendo um rendimento, às vezes, muito melhor do que até algumas pessoas mais jovens. E
tendo participado, já tendo assim, um resultado, olha, sem o seu incentivo eu consegui isso, com seu apoio eu posso conseguir mais eu posso alcançar mais, né? Então, eu pretendo ir para outros mundiais também, né? Precisa de uma seletiva, né, para chegar nesses mundiais. Isso. E, assim, pretendo também, acho que no final do ano que vem eu posso fazer exame para faixa preta. Olha aí. Aí é o nível mais alto? É o nível mais alto, né? Porque eu sou o primeiro que eu sou faixa marrom. E aí falta ainda esse 1 ano e um pouquinho para conseguir chegar na faixa preta. Se eu passar, né? Porque a prova você pode reprovar também. Aí vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. É muito bacana quando a gente vê um sonho que não tá tardio, né? Não tá velho, não tá passado para trás e renasce, né? Isso, Sim. né? É muito bacana, viu, Stephanie? Como é que você pode falar para tantas mulheres que tem aí? Às vezes a gente limita tanto essa questão de idade, né, Cris? Ah, não consigo mais. Ah, já passei dos 30. Ah, já tô perto dos 40, né? A gente já fica com essa limitação que ninguém tá falando. É a gente que tá se autodenominando. Então, assim, você com a própria experiência, o que fazer, o que falar para essas mulheres, né, que estão passaram dos 30 às 30 mais, que nos acompanham e que querem, né, ter uma vida no esporte, que pode ser no karatê, no judô, qual arte marcial for. O que é que a Stephanie pensou no começo e o que é que a Stephanie pensa hoje para a Stephanie poder falar para essa turma toda? Bom, no começo eu pensava assim, eu vou só praticar, né? Só esporte de saúde, né? Vai ser só por uma questão realmente de saúde e tal. E inicialmente eu não me via, como eu disse, eu nunca me vi como atleta, né? Mas nunca é tarde para começar. Eu tenho outras colegas de dojo que começaram com 40, com mais do que isso, inclusive, né? Uma das minhas inspirações quando eu comecei, que era a esposa do sensei, começou aos 49 anos, então... 49 iniciando. Exato. Então, assim, não tem esse limite de idade. Todo mundo começa iniciante, e a diferença é que hoje é o mais jovem que você vai poder começar. Né? Se você começar hoje, é a idade mais jovem que você pode começar, porque você não tem como voltar atrás. É verdade. Né? Então, assim, não desistam, sabe? É puxado, exige da gente, mas exige da gente de acordo com aquilo que a gente se dedica. Quanto mais você se dedica, mais você evolui. Quanto menos você se dedica, menos você evolui. Independente da sua idade. Se você tem 13, 14, 15, ou se você tem 30, 40, 50, você vai dar de acordo com aquilo que você pode, com aquilo que você consegue, com aquilo que você se esforça. Na minha categoria tem outras atletas com 49, com 59, com 60, né, que estão aí, elas sim já começaram bem mais cedo que eu e tal, mas nunca desistiram, nunca pararam, entendeu? Então, continuam evoluindo, continuam avançando, continuam sendo referência, sabe, independente da idade. Então, não tem uma idade para começar. A idade para começar é hoje. Ai, legal, é isso aí. É não perder de forma alguma a esperança que o esporte pode transformar de qualquer tempo, qualquer idade, né, qualquer forma, exato, de acordo com as suas condições também, né? Que a gente também não pode generalizar de uma forma geral. Graças a Deus que a Stephanie teve um apoio familiar, né, uma base, um apoio no esporte também, que isso é de extrema importância. Estou só olhando para essa do ouro aí, que tá só reluzindo aqui no meu zóio. Essa medalha de ouro aqui. E ainda mais também em se tratando de lutas, né? Querendo ou não, ainda é um meio bastante masculino, né? Então, assim, é muito legal ver mulheres com mais de 30 anos, que a maioria já tem filhos, já tem alguma instabilidade na vida, se olhando nesse sentido, se permitindo nesse aspecto, né? Por que eu não posso fazer uma luta, verdade, né? Então, isso é muito legal ver isso. Sim. E ver também como você certamente inspira outras mulheres, outras meninas, como você também se inspirou nelas dentro do próprio dojo. Muito legal. Sim. Né? E assim, uma coisa muito legal também o karatê, até pela questão do kata, né? Ele é um esporte que você pode fazer para sempre, porque a luta chega uma idade que realmente você não aguenta mais lutar, seja o esporte que for, né? Na esgrima, no karatê, chega uma hora que o seu corpo não responde mais. Mas o kata você pode fazer para sempre. Tem um vídeo de um sensei que já faleceu, ele no leito do hospital, né? Ele já não conseguia mais levantar e tal, mas a enfermeira filmou ele fazendo o kata ali sentado, fazendo só as formas, né? Aplicando os socos e tal. E assim, quando eu olhei aquilo ali, eu disse, cara,
eu tenho agora um esporte que eu posso fazer pra sempre, assim. Uma semana de morrer, ele fazendo kata lá, deitado, né? E não era uma coisa que ninguém tava cobrando dele, era uma coisa que ele fazia por ele, né? Pra se sentir bem, pra amenizar a dor, né? Então, assim, o karatê tem esse brilho pra mim também. Ai, que bom. E é bonito a gente escutar, viu, Stephanie? A gente deseja toda sorte, hein, Cris? Isso, dá pra ver como falar do esporte dela faz os olhos dela brilharem. Isso é muito legal. Isso que é legal, sabe? A gente fala de dinheiro, mas assim, a felicidade de estar realizando algo que você deseja também se paga. Com certeza, é uma realização pessoal muito grande, assim. Como eu disse, né, me ver como atleta depois dos 35 anos, né, me ver como um atleta de alto nível, isso para mim era inimaginável, né, e ter alcançado isso com todo o apoio que eu tenho, eu sei que algumas pessoas não têm apoio nenhum, né, e para elas são bem mais difícil, eu tenho essa consciência, né, saber também que, por exemplo, eu falei da questão das bases, né? Mas de acordo com a nossa idade, essa base ela não é cobrada que uma pessoa de 60 anos vai fazer uma base bem baixinha. Sim. É cobrado que ela faça a base na altura que ela consegue, né? E isso também é muito legal no karatê. Você é cobrado de acordo com aquilo que você pode dar, né? Que você alcança, que você... Não vai ser cobrado, por exemplo, que uma pessoa de 60 faça o kata como uma criança de 15, de 12, né? Então... Isso é muito bonito também no esporte. Que bom. A gente já vai encerrando por aqui, viu, Cris? Stephanie, sucesso aí, Deus te abençoe. Quando der tudo certo aí no Brasileiro, você nos avisa para voltar. Tá certo. Fechou? Trazendo mais medalhas aqui pra gente. Esse foi mais um Elas na Jogada, viu, gente? Conversamos aqui com a Stephanie Vidal, falando sobre o karatê, representante cearense, brasileira na categoria Master. E desejamos toda a sorte do mundo pra ela. E quem sabe essa história seja também inspiradora pra você que nos acompanha aqui. Até o próximo episódio. Fique com Deus. Os. Os.